Olá, crianças. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Também estejam acessando ao site e fazendo todas as atividades. Eu, tia Roberta, tia Silvana e tia Taina estamos com muita saudade de vocês. Então, sintam-se abraçados e beijados por cada uma de nós. A aula de hoje vai ser para a gente reforçar os conteúdos que nós aprendemos no capítulo 3. Estão preparados? Então, vamos lá. Roteiro de Língua Portuguesa, segundo ano, do dia 18 de maio de 2020. Reforço, capítulo 3. Todo o resumo que está no roteiro será trabalhado no vídeo a seguir. Primeiro, assistir ao vídeo 1, referente páginas 105, 108 a 111. 2. Realizar as atividades referentes às páginas 105, de 108 a 111. 3. Assistir ao vídeo 2 sobre o conto João e o Pé de Feijão. Realizar a atividade solicitada, plantar um pé de feijão, imprimir folha anexa 01. Toda essa atividade está sendo explicada no vídeo 2. 4. Acessar a plataforma Eleva, clicar em menu, clicar em canal Eleva, capítulo 5, procurar vídeo de sinais de pontuação. 5. Acessar a plataforma Eleva, clicar em menu, sala virtual, plataforma Games, área de língua portuguesa, clicar no jogo Contos. 6. Não esquecendo sobre a leitura literária, leitura do livro paradidático em PDF anexo no site da escola. Escola de Marcelo, de Ruth Rocha. Prazo para a realização da leitura até o dia 25 de maio. É isso aí, galerinha. Por essa semana é só. Qualquer dúvida, enviar por e-mail para que possamos retirá-las. Não se esqueçam de realizar as atividades com atenção e capricho. Bons estudos! Contos de fadas. Nós aprendemos durante o capítulo 3 que Contos de Fadas é um texto narrativo, porque narra, conta uma história, e é dividido em 3 partes: situação inicial, desenvolvimento e situação final. Ele explora elementos como tempo e lugar onde a história acontece, personagens e suas características e diversas circunstâncias que levam ao clímax, que é a parte mais importante da história. Agora nós vamos ver como as partes desse conto aparecem na história. Primeiro, a situação inicial. Apresenta os personagens, localizando-os no tempo e no espaço. Então, nós teremos a apresentação dos personagens e também teremos noção do tempo e lugar onde a história está acontecendo. Após isso, aparecerá o conflito gerador. Vocês lembram que no conto O Anãozinho Misterioso, o moleiro e sua filha tinham uma vida tranquila, até que o moleiro conta uma mentira para o rei, falando que sua filha transformava palha em ouro. Essa mentira é o conflito gerador. É um acontecimento que é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Após isso, nós temos os desafios. Quando o rei ouve aquela história do moleiro, ele dá 3 desafios para a jovem, que é transformar palha em ouro. Desafios são os obstáculos que o personagem principal passa nessa história. Após isso, vem a superação dos desafios. Quando a menina estava lá trancada no quarto, cheio de palha, desesperada porque não sabia transformar
palha em ouro, apareceu um elemento mágico, o anãozinho misterioso. E através dele ela conseguiu realizar o desejo do rei, que era transformar palha em ouro. A superação dos desafios é a parte em que os problemas são resolvidos pelo personagem. No entanto, nas 2 primeiras vezes, ela deu o medalhão e deu um anel. Na terceira vez, ela não tinha nada para dar em troca ao anão. E ela prometeu o seu primeiro filho junto ao rei em troca dessa transformação de palha em ouro. Quando a criança nasce, o anão vem cobrar a dívida. E a menina se desespera, chora, e ele dá uma chance para ela. E aí que vem o quê? Forçar a situação final. Esse grande problema não tem mais como a gente adiar o final dessa história, que é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens e o término da história. Passando os 3 dias, no terceiro dia, a jovem, que agora é rainha, fala o nome do anão misterioso e assim ele desaparece. Ela pode permanecer com seu filho e ter o seu final feliz. Temos então a situação final, o término da história. Características são adjetivos. Adjetivo é uma palavra que dá características que podem ser qualidades ou defeitos dados aos personagens, pessoas e etc. Nós temos o seguinte exemplo aqui. O príncipe é corajoso. Essa palavra aqui, corajoso, ela dá uma qualidade ao príncipe. Quando existe uma palavra que dá qualidade, dá características a algum ser, automaticamente nós temos o quê? Um adjetivo, porque o adjetivo tem a função de dar características que podem ser qualidades ou defeitos. Comparação são as relações entre as palavras, como, por exemplo, a princesa é tão cheirosa como uma flor. Flor é igual a cheirosa. Princesa também possui essa característica, cheirosa. Então, a qualidade comum entre princesa e flor é cheirosa, era de serem cheirosas. Por isso, há a comparação. A mesma coisa acontece no exemplo. João é tão forte como o urso. João é o quê? Forte. O urso também é forte. Então, como eles têm uma qualidade em comum, que é a força, que é serem fortes, automaticamente eu posso realizar uma comparação entre os dois. Elementos mágicos, fadas, feiticeiras, animais com características humanas, objetos que voam. Todos esses seres mágicos são importantes na história, pois sem a ajuda deles, os heróis não poderiam alcançar o seu objetivo de vencer os obstáculos, os desafios, até chegar ao final da história e terem o seu final feliz. Pontuações. Os sinais de pontuação são fundamentais para uma boa escrita, principalmente nos textos. A maneira onde são postos nos dá uma ideia de como os personagens estavam se sentindo, o que estavam pensando ou o que eles queriam dizer. Confira aqui a função de algum desses sinais. O primeiro ponto, nós temos aqui o ponto de interrogação, que termina uma frase, que informa uma pergunta. Aí nós temos aqui, ó, você gosta de sorvete? Quando eu observo a presença desse ponto de interrogação numa frase ou num texto, automaticamente me vem à cabeça que se trata de uma pergunta. Por quê? O
ponto de interrogação, a função dele é terminar uma frase escrita que informa uma pergunta. Então, quando nós avistarmos numa frase ou no texto, nós já sabemos que se trata de uma pergunta, que é a função do ponto de interrogação. Depois disso, nós temos o ponto final, que tem a função de terminar uma frase afirmativa. Exemplo aqui, gosto de sorvete. Estou afirmando, ó, terminei com pontinho final. Ou também pode terminar uma frase negativa. Não gosto de sorvete. As frases negativas sempre vão ter o termo não, para mostrar o quê? Para negar algo, negar neste caso de que não gosta de sorvete. A função, então, do ponto final é terminar uma frase afirmativa ou uma frase negativa, como está aqui no exemplo. Por último, nós temos aqui o ponto de exclamação, que termina uma frase mais expressiva, que mostra sentimento de raiva, de amor, de alegria, né? Que indica sentimentos. Aí nós temos o seguinte exemplo aqui, ó. Sorvete de morango é uma delícia! Olha o ponto de exclamação. Ele está aqui justamente para demonstrar, para expressar o quanto a pessoa gosta de sorvete de morango. Então, o ponto de exclamação tem a função de terminar uma frase mais expressiva, que indica algum sentimento. Agora, nós vamos abrir na página 105 do livro. Você já abriu a página? Vamos lá na parte de língua portuguesa, página 105. Nós vamos ler aqui, ó, super desafio. Observe as imagens relacionadas ao universo dos contos de fadas. O seu desafio é escrever o que cada uma representa usando letra cursiva, aquela letra que nós estamos aprendendo desde o início do ano. Então, vocês vão observar cada imagem da página e vão escrever os seus respectivos nomes. Aqui nós temos o que, gente? Que geralmente as fadas usam para fazer os seus feitiços. Isso aí, varinha de condão. Vocês vão escrever aqui nesse espaço em letrinha cursiva. Ao lado dela, provavelmente, deve ter a sua dona, né? Quem usa a varinha de condão? Isso aí são as fadas. Escrevam aqui, ó, fada em letra cursiva. Abaixo da fada, nós temos um objeto que as bruxas utilizam, as feiticeiras, para realizar os seus feitiços. O nome é o quê? Isso aí, caldeirão. Vamos escrever em letrinha cursiva? Ao lado do caldeirão, temos um lugar, né? Um dos lugares que acontecem as histórias dos contos de fadas, que são o quê? Os castelos. Então, vamos escrever castelo aqui. Também as histórias de contos de fadas acontecem aonde, gente? Nas florestas. Então, vamos escrever aqui floresta. Floresta em letrinha cursiva, hein? Acima da floresta nós temos o quê? Um jovem com coroa e espada. Ele é um príncipe. Os príncipes são o quê? Heróis. Então, vamos escrever aqui, heróis. E por último, temos aqui, ó, uma moça com chapéu de bruxa, um narigão. Isso, uma bruxa, uma vilã. Vamos escrever aqui? Vilã, bruxa. Agora nós vamos abrir na página 108, que começa assim, atividades finais. Questão 1. Escreva o título do seu conto preferido. Vocês vão escrever aqui o título do conto que vocês mais gostam. Essa resposta é individual. Na questão 2,
está assim: ligue os títulos dos contos iguais. Aí nós temos A Bela e a Fera, O Príncipe Sapo, O Soldadinho de Chumbo. Todos estão escritos em letra bastão. Ao lado, nós temos O Príncipe Sapo, O Soldadinho de Chumbo, A Bela e a Fera. Estão escritos em letra cursiva. Vocês vão ter que ligar os títulos iguais, que só estão diferenciados pelo tipo de letra. Um escrito em letra bastão e outro escrito em letra cursiva. Questão 3. Um conto é escrito em... Nos contos de fadas, nós temos versos ou temos parágrafos? Pensem com bastante atenção, né? E risquem a opção certa. Questão 4. Circule apenas os títulos de contos de fadas. Aí nós temos aqui Cinderela, Entrei na Roda, O Príncipe Sapo, A Canoa Virou, A Pequena Sereia, O Cravo e a Rosa. Vocês vão circular apenas o que se trata de conto de fadas. Questão 5. O conto de fadas pode iniciar com que expressões? Na situação inicial dos contos de fadas, geralmente nós encontramos, nós lemos quais expressões? Lembra? Era uma vez, num reino muito distante, há muito tempo atrás. E aí vocês vão lembrar desses termos e vão escrever aqui embaixo. 6ª questão. Escreva com letra cursiva 4 tipos de personagens comuns em contos de fadas. Nós sempre vamos encontrar em contos de fadas o quê? Princesas, príncipes, bruxas, não é isso? Fadas. E aí vocês vão observar o que sempre estão aparecendo, quais são os personagens que sempre aparecem nesses contos, e vocês vão escrever aqui, ó, em letrinha cursiva. 7ª questão. Dê 2 exemplos de elementos mágicos comuns em contos de fadas. Nós aprendemos que elementos mágicos são seres ligados à magia. Quais são os personagens, Quais são os elementos mágicos comuns que aparecem nos contos de fadas? Vocês vão escrever aqui. 8ª questão. Escreva os lugares típicos em que as histórias dos contos de fadas ocorrem. Lembre-se sempre, gente, que os contos de fadas aparecem em castelos, reinos, vilarejos e florestas. Nós observamos nesses contos de fadas que esses são o que nós aprendemos no capítulo 3, que esses são os lugares em que acontecem essas histórias. 9ª questão. Escreva palavras que expressem qualidades comuns de heróis e vilões. Na letrinha A, herói e heroína. Quais são as qualidades comuns? Letrinha B, vilão e vilã. Quais são as qualidades comuns desses seres? Vocês vão ver as características e vão escrever aqui embaixo de cada letra. 10ª questão. Complete as comparações abaixo. Letrinha A. A princesa era tão perfumada como... Vocês vão ver alguma coisa que seja perfumado e vão realizar essa comparação. Letrinha B. A bruxa era tão feia como... Vocês vão pensar em algo muito feio para fazer essa comparação com a bruxa. 11ª questão. Coloque em ordem as partes que organizam um conto de fadas. Nós falamos, na explicação, a ordem que aparece no conto de fadas. E aí vocês vão colocar nessa ordem. Temos aqui conflito gerador,
situação inicial, situação final, superação dos desafios e desafios. Vocês vão colocar na ordem que aparece no conto de fadas. 12ª questão. Ligue o sinal de pontuação usado em cada sentença à sua função. Nesse lado aqui nós temos frases. Olha, o rapaz montou em seu cavalo e partiu. Temos aqui o pontinho final. Grampos, lindos grampos. Ó, nós temos aqui no final dessa frase um ponto de exclamação. E por último, ó, quem quer comprar? O pontinho de interrogação para mostrar que se trata de uma pergunta. Aqui nós temos as frases. Ao lado nós temos aqui a função de cada ponto. Qual é o ponto que termina uma pergunta? Aí vocês vão ligar a pergunta a essa sentença. Ó, termina uma frase afirmativa ou negativa. Vocês vão ver qual pontinho, qual frase, né, que tem esse pontinho e vão ligar. Por último, nós temos termina uma frase mais expressiva ou que indica algum sentimento. Vocês vão observar qual frase que tem esse pontinho e vão fazer a ligação entre essa função. Agora nós vamos para a página 110. Relembrando, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos. Na página 111, nós temos aqui, ó, herói, heroína, vilão, vilã, parágrafo e elemento mágico. Essas palavras vocês vão ler e vão ter que escrever embaixo de cada figura da página 110 e 111. Aí nós temos aqui a primeira imagem, que é Chapeuzinho Vermelho. Qual o nome dela? Isso aí, heroína. E vocês vão escrever aqui, ó, heroína em letra cursiva. Abaixo dela, né, ao lado, temos um pirata. Os piratas são malvados, né? Então ele vai ser o quê? O vilão. Vocês vão escrever aqui, vilão embaixo do pirata. Embaixo do vilão, eu tenho aqui um príncipe, provavelmente muito corajoso. Nas histórias, ele vai ser sempre o quê? O herói. Vocês vão escrever herói aqui. E ao lado desse príncipe, eu tenho uma mulher com um corvo, um chapéu. Nossa, é a vilã. Só pode ser uma bruxa e a bruxa é uma vilã. Vocês vão escrever vilã aqui. Nessa figura, nós podemos notar que nós temos um espaço aqui, que é o espaço do dedinho, que a gente deixa em branco para iniciar um parágrafo. Então, aqui eu tenho eu tenho 2 parágrafos, não é isso? Então, qual é a palavra que eu posso escrever aqui? Muito bem, parágrafo. E ao lado dele eu tenho uma varinha de condão, um objeto mágico que vem para ajudar os heróis, ou, né, o herói ou a heroína a conseguirem concluir os obstáculos, a finalizar, a resolver os problemas. Então, isso vai ser um elemento mágico. Aqui abaixo nós temos o seguinte: eu aprendi a. Nós vamos esticar tudo o que nós aprendemos no capítulo 3. Vocês aprenderam a ler contos de fadas? Aí vocês vão lembrar, né, que o capítulo 3 nós aprendemos sobre contos de fadas e vão ticar aqui. Vocês aprenderam a analisar as partes de uma história? Situação inicial, desenvolvimento, conclusão. Vamos marcar aqui então. Aprender a descrever heróis e vilões, dar características que são qualidades ou defeitos a eles? Vocês aprenderam? Sim, nós aprendemos, então nós vamos ticar aqui.
Aprenderam a ler palavras em diferentes grafias do alfabeto? Palavras em letra bastão, maiúscula, minúscula, cursiva, maiúscula e minúscula? Aprendemos também, então vamos esticar. Aprendemos a usar ponto final, ponto de exclamação em ponto de interrogação? Sim, nós aprendemos, então vamos esticar aqui também. Vocês aprenderam a escrever uma história de memória, a lembrar da história da Chapeuzinho Vermelho e ter que escrever? Sim, nós fizemos essa atividade, então vamos esticar. Vocês aprenderam a escrever o final de uma história lida? Nós lemos a situação inicial, o desenvolvimento e vocês tiveram que fazer a conclusão, a situação final dessa história? Sim, aprendemos no conto do Anãozinho Misterioso. Vamos esticar aqui ao lado. E por último, vocês aprenderam a escrever diálogos? E também fizemos um fantoche? Sim, nós tivemos essa atividade. Então vamos esticar aqui. Leitura literária. Na última aula, nós falamos sobre a realização da leitura literária do livro paradidático em PDF, que está anexo no site da escola. O livro Escola de Marcelo, autora Ruth Rocha. O prazo para a realização da leitura é até o dia 25 de maio. Então, ainda tem tempo para realizar essa leitura, pois nós faremos atividades referentes ao livro. Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Qualquer dúvida que haja, encaminhe para os nossos e-mails para que possamos retirá-las. Faça as atividades com bastante capricho. Façam também a leitura do livro que vocês vão gostar. E, acima de tudo, não deixem de acessar ao site da escola, porque sempre tem atividade, tá certo? Um grande beijo. Estamos com muita saudade de vocês, usando ponto de exclamação. Gente, até a próxima. Tchau.